A gente teve muita polêmica em cima das questões de física e matemática do Enem 2017. Eu mesmo já gravei um vídeo que analisa algumas escolhas feitas pelo INEP que tornaram as questões de física muito mais difíceis, que fizeram as questões de física fugir do padrão esperado, tradicionalmente, do Enem, e isso acabou, na minha visão, prejudicando os alunos. Para os que vão fazer o Enem 2018, é normal que surja a dúvida de como esse estilo de questões de 2017, essa realidade de provas de 2017, impacta, afeta a preparação para o próximo ciclo do Enem. Nos vídeos que eu tenho publicado, muitas pessoas têm colocado essa dúvida, têm manifestado essa preocupação. Então, nesse vídeo, a gente vai entender como que o Enem 2017 vai afetar a nossa preparação para o Enem 2018. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar nessa preparação, nesse início de preparação para 2018 é: será que realmente existe um novo modelo de prova? Não há dúvidas que as provas do segundo domingo, especialmente as questões de física e de matemática, estavam fora do esperado. Estavam fora do padrão apresentado até então. Com questões mais difíceis, os cálculos mais complexos, mais quebrados, pegadinhas ao longo da prova. Mas eu tenho que me perguntar com serenidade, com tranquilidade, agora que já passou essa raiva, essa decepção do Enem, a gente já está pensando com mais calma. Será que realmente isso representa uma mudança? Será que existe realmente um novo modelo de provas? Ou será que foi simplesmente um ano atípico para física e matemática? Será que depois de anos mantendo um padrão, eu posso, com um ano, que foi 2017, poder cravar e dizer, não, o Enem mudou e daqui para frente vai ser desse jeito? Ou será que eu estou enfrentando em 2017 um ano diferente? Será que se o INEP quisesse mudar a cara do Enem de forma tão significativa, ele não teria mudado também nas outras disciplinas? Aparentemente, nas outras disciplinas, especialmente as ciências humanas, não teve nenhuma polêmica. Eu não vi nenhuma grande polêmica em cima de química e biologia, por exemplo. Então, será que se o INEP realmente quisesse trazer uma mudança para o Enem, essa mudança não seria generalizada e não teria ficado só na física e na matemática? Eu me lembro que lá em 2016, a prova de linguagens foi muito criticada, especialmente as questões de português, porque todos os professores de português que eu conheço criticaram muito as questões, dizendo que elas fugiram do padrão e isso acabou prejudicando os alunos. Ora, não é exatamente disso que a gente está falando sobre física em 2017? Já em 2017... as questões de português não repetiram 2016, voltaram para o padrão. Então a conclusão que eu tiro disso é que lá em 2016 a prova de linguagens, especialmente as questões de português, tiveram um azar de serem mal elaboradas. Mas não significou que mudou o estilo das provas, mudou o estilo das questões. Então, antes de fazer qualquer alarmismo para 2018 e ficar preocupando vocês, a gente tem que parar e pensar: será que 2017 não foi um ano atípico para a física? Não foi um ano fora do padrão? E 2018 tem grande chance das questões de física voltarem para aquele padrão que se apresentou até o ano passado, até 2016? Quando se fala em vestibular tradicional, é bem normal, é bem comum sempre ter uma disciplina que tem uma prova mais difícil. A cada ano, aqui no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, é normal a cada ano eles escolherem uma disciplina para ter uma prova mais difícil. Mas isso não quer dizer que está saindo do padrão, porque no ano seguinte volta. Se no ano biologia foi mais difícil, no ano seguinte a biologia vai voltar para aquilo que era e vai ser uma outra disciplina que vai ser mais complexa, mais difícil. Aqui, no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, isso já é normal, não surpreende mais ninguém. Inclusive, a gente até já espera que isso aconteça. Então, a gente não pode garantir que as questões de física do Enem mudaram e elas estarão sempre agora mais difíceis. Também a gente não pode relaxar completamente e contar que voltará ao que era antes. É necessário e também é possível fazer adaptações nos nossos estudos, usar o Enem 2017 como aprendizado, para ficar mais atento, para estar preparado para um número maior de possibilidades de questões em 2018 e não ser pego de surpresa, que nem aconteceu com muita gente em 2017. Quando a gente fala em uma preparação adequada para qualquer concurso, a gente tem que sempre pensar em
o que estudar, que são os conteúdos, e como estudar, que são as nossas metodologias de estudo e o estilo de questões que a gente vai enfrentar. Na parte do o que estudar, dos conteúdos de física para estudar para o Enem 2018, não tem nenhuma mudança, a não ser, claro, que o INEP lá em 2018, antes da prova, divulgue uma outra grade de conteúdos. Mas se a grade de conteúdos for a mesma, a gente vai estudar os mesmos conteúdos. Porque, apesar de todas as polêmicas em cima da dificuldade das questões do Enem 2017, os conteúdos trazidos foram exatamente os mesmos. Se tu acompanhou o canal naquelas semanas que antecediam o Enem e ao longo do ano todo, tu sempre me ouviu falar que aqueles conteúdos que mais caíam eram ondulatória, eletrodinâmica, a parte de mecânica caía bastante, energia cai muito, e isso foi o que apareceu no Enem. Então, em termos de conteúdo, do que estudar de física, a gente não tem nenhuma mudança. Permanecem exatamente os mesmos conteúdos. Como estudar envolve as estratégias de estudo que te ajudam a te preparar melhor. Não se trata só de como aprender mais e melhor o conteúdo, mas também de como conseguir colocar o conhecimento adquirido no papel na hora H e estar mais adaptado ao estilo da prova para conseguir uma melhor pontuação. Então, baseado no que a gente aprendeu com as novidades, com as diferenças trazidas no Enem 2017 em relação a outros anos, eu vou te dar 5 dicas, 5 estratégias para estar preparado para essas surpresas, para essas diferenças, caso elas venham a acontecer de novo em 2018. A primeira dica ela é estratégica. Não aposta todas as tuas fichas numa única disciplina. Mesmo que tu seja muito bom em uma disciplina, tu não pode contar só com ela para uma boa pontuação. Por exemplo, para quem apostou pesado em física ou matemática em 2017, se deu mal. Porque se a disciplina que tu espera ir melhor for aquela escolhida para ter a prova mais difícil e tu for mal, tu vai precisar das outras para te recuperar. Tu vai precisar das outras disciplinas para te dar esse suporte, caso tu não consiga aquele desempenho que tu estava esperando naquela disciplina que tu é melhor. Não tem problema, tu pode contar mais com uma do que as outras, até porque é normal a gente sempre ter aquela disciplina que a gente gosta mais, que a gente tem mais facilidade. Ok, pode contar com isso, mas tu precisa ter a tranquilidade de que tu conta com as outras também para se recuperar numa eventual emergência. A segunda estratégia é estude para entender, porque macetes e decoreba não vão te salvar. Pessoal, o Enem é uma prova extremamente interpretativa e analítica. E nesses casos, truques e macetes de memorização, eles até podem ajudar a fixar o conteúdo e fixar as equações na memória, mas eles não vão te ajudar a saber como usar esse conteúdo para resolver questões. Eles não vão te ajudar a saber interpretar e a entender a questão. Por exemplo, não adianta decorar que o gráfico de posição por tempo, por exemplo, no MRU é uma reta, no MRUV é uma parábola. Não adianta simplesmente decorar isso. Tu tem que entender por que cada gráfico tem o seu formato. Tem a ver com a equação que resulta no gráfico, a equação que forma o gráfico. Porque daí, quando tu te deparar com uma questão que traz um outro gráfico, com outras informações, mas com o mesmo formato, tu vai entender o porquê do formato daquele gráfico, tu vai entender qual é a equação que resulta naquele gráfico, qual é o tipo de equação que produz aquele gráfico. E aí tu vai conseguir analisar melhor o gráfico, vai conseguir tirar conclusões melhor, porque tu não está usando a decoreba, tu está usando o teu entendimento. Então, estuda para entender. Terceira estratégia de estudo para o Enem 2018 é: faça questões com tempo cronometrado regularmente. Tu precisa sentir na pele o que significa a pressão de ter 3 minutos para resolver uma questão. Nunca vai ser fácil, pode ser que fique menos difícil, mas tu precisa te acostumar com essa pressão que vai estar te acompanhando o tempo todo lá durante a prova. Então, uma vez por semana, ou até mais se possível, pega uma bateria de questões, não precisa nem esperar o teu professor ou o teu cursinho liberar simulados, tu pode pegar questões dos livros que tu tem, pode pegar questões da internet,
Pega lá X questões, multiplica por 3 minutos e esse é o tempo total que eu tenho para resolver essas questões. Treina essa situação de prova até o ponto de tu achar isso normal. Às vezes tu faz baterias mais longas também para conseguir te acostumar com o cansaço, porque além da questão de administrar o tempo, no Enem a gente tem que administrar o tempo durante um longo intervalo de tempo, durante um longo período de provas, e isso envolve não só administrar o tempo, mas lidar também com o cansaço. Conforme a gente fica cansado, fica mais difícil de administrar o tempo. Então também treina essa situação do cansaço, fazendo uma bateria mais longa, cronometrada. Quarta estratégia é: jamais use calculadora nos teus estudos. Faz de conta que a humanidade ainda não inventou a calculadora. Ela não faz parte do teu material de estudos. Durante a prova, para ganhar tempo, tu precisa conseguir fazer os cálculos de maneira rápida, mas com segurança, para não errar besteirinha no cálculo. Perder questão que tu sabe por causa do cálculo. Para adquirir essa rapidez e essa segurança, só com muito treino. E não adianta se iludir achando que lá mais para o final, mais perto da prova, eu vou começar a fazer os cálculos sem calculadora e vou estar bem treinado. Não, faz desde o começo. Eu sei, vai ser difícil, vai fazer com que o teu estudo no início renda menos, pode apostar, teu estudo vai ser mais truncado, vai render menos, tu vai fazer menos questões num certo tempo, vai demorar mais, mas conforme tu vai adquirindo a prática, tu vai melhorando e aí tu vai ganhar uma segurança para a hora da prova que não tem preço e que é muito importante. Então, durante teus estudos, jamais use calculadora. Pega a tua calculadora e joga fora. A quinta dica é: leia bastante. Tá, eu sei. A dica da leitura, ela é muito clichê. Todo mundo fala que quem faz vestibular tem que ler muito. Mas, pessoal, lembra que essas dicas são baseadas na nova realidade ou nesse estilo de questões que apareceu em 2017. E uma coisa que apareceu em 2017 foram as pegadinhas nas questões de física, coisa que não aparecia até então. Para conseguir estar atento à pegadinha numa questão, num mar de questões extensas, muito texto, muita leitura, tu precisa adquirir uma leitura dinâmica, mas também atenta, eficiente. E tu só adquire esse tipo de leitura, esse tipo de capacidade de tirar informações, de estar atento a tudo que tu lê, lendo muito. Se a tua leitura for truncada, se a tua leitura for pausada, se a tua leitura não flui, o teu entendimento da questão também vai ser truncado, também não vai fluir. Tu vai ter que ler mais vezes a questão e isso vai te fazer perder tempo. Se tu tem uma leitura truncada, dificilmente tu vai prestar atenção na pegadinha, porque o exercício da leitura, o ato da leitura é difícil para ti, então tu tem que melhorar ele. E pode ler qualquer coisa, tá? Não precisa ficar só lendo coisas de atualidade. Pode ler Game of Thrones até 50 tons de cinza. Lê qualquer coisa que tu goste de ler, mas lê. E pessoal, a gente tem um ano inteiro para se preparar para o Enem 2018. Tem muita coisa para rolar, a gente tem muita coisa para debater. E eu vou estar sempre aqui todas as semanas com um novo vídeo, te trazendo dicas, te trazendo estratégias de preparação para esse Enem de 2018 e para outras situações da tua vida de estudante. Então eu queria pedir a ajuda de vocês para fazer os próximos episódios e coloquem aí nos comentários sobre o que vocês gostariam que eu falasse aqui nesses vídeos semanais que eu tenho postado para vocês, que assuntos, dicas de estudo, ou enfim, qualquer coisa que vocês queiram que eu fale, coloquem aí sugestões nos comentários e me ajudem a fazer os próximos episódios, porque é importante saber o que mais preocupa vocês e baseado nisso eu consigo produzir o conteúdo focado naquilo que mais vai ajudar o pessoal que me assiste, tá certo? Eu agradeço a tua audiência, a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!